On. Olá a todos e a todas. Vamos iniciar a terceira e última parte da aula de temperatura e calor. Hoje discutiremos a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit, como as variações de temperatura em ambas as escalas também estão relacionadas, e faremos alguns exemplos sobre todos os conceitos apresentados desde a primeira parte da aula de temperatura e calor até hoje, ok? Bom, nós já sabemos como é que a escala, dada uma temperatura na escala Celsius, como calcular o seu valor correspondente na escala absoluta, isto é, na escala Kelvin. Agora, vamos encontrar uma equação que relacione as temperaturas nas escalas Celsius e Fahrenheit. Bom, admitamos, né, a representação das escalas Celsius e Fahrenheit, como aqui está apresentado. Nós sabemos que 0 graus Celsius é equivalente a 32 graus Fahrenheit, bem como 100 graus Celsius é equivalente a 212 graus Fahrenheit. Com isso, podemos nos perguntar, dada uma temperatura θc na escala Celsius, qual é o seu valor correspondente na escala Fahrenheit? Vamos chamar de θf a temperatura correspondente a θc. Ora, as escalas aqui estão representadas por duas retas. De maneira que segmentos equivalentes entre as retas são tais que, se você pegar dois segmentos quaisquer equivalentes na escala Celsius e dividir um pelo outro, e fizermos a mesma coisa com os seus correspondentes na escala Fahrenheit, nós devemos obter a mesma razão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: esse segmento aqui, que nós estamos chamando de 1 na escala Celsius, é equivalente a esse outro segmento, que nós estamos chamando de 1 na escala Fahrenheit, e o segmento 2 na escala Celsius, que é esse segmento que vai de 0 até 100, é equivalente ao segmento 2 da escala Fahrenheit, que vai de 32 até 212. Então, se eu pegar o todo, a parte, e dividir pelo todo na escala Celsius, e fizer a mesma coisa nessa situação na escala Fahrenheit, nós deveremos obter o mesmo valor. Isso, quem nos garante, é o Teorema de Thales. Com isso, nós temos que θc menos 0, que é o comprimento desse segmento aqui, dividido por 100 menos 0, que é o comprimento desse segmento maior, tem que ser igual a θf menos 32, dividido por 212 menos 32.
Escrevendo isso, aqui está, nós ficamos com θc menos 0 dividido por c menos 0 igual a θf menos 32 dividido por 212 menos 32, que implica em θc menos 0, θc. 100 menos 0, 100. θf menos 32, repetimos. 212 menos 32, 180. Agora vamos simplificar os denominadores dessa fração. Um fator comum a 100 e a 180 é 20. Então, se nós dividirmos por 20, os denominadores dessas frações, nós iremos obter o quê? Iremos obter θc dividido por 100 dividido por 25 igual a θf menos 32 igual a θf menos 32 dividido por 180 dividido por 20, 9. Então, θc dividido por 5 igual a θf menos 32 dividido por 9 é a equação, é a fórmula que relaciona as temperaturas na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Bom, agora, suponhamos que nós quiséssemos obter a variação da temperatura equivalente na escala Fahrenheit, quando na escala Celsius há uma certa variação de temperatura. Como representado aqui nesse desenho. Veja, uma variação de temperatura na escala Celsius tem uma correspondência na escala Fahrenheit. Delta θc está relacionada a delta θf. De que maneira? Vamos aplicar mais uma vez o teorema de Thales. O todo correspondente a essa pequena variação de temperatura, a essa variação de temperatura delta θc. Essa parte dividida pelo todo, 100 menos 0, tem que ser igual a essa parte, delta θf, dividida pelo todo, 212 menos 32. Fazendo isso, nós obtemos esse resultado aqui. Delta θc dividido por 100 igual a delta θf dividido por 180. Passo o 180 para o lado esquerdo da igualdade e nós obteremos delta θf igual a 180 vezes delta θc dividido por 100. Ou seja, escrevendo aqui, temos delta θf igual a 180 vezes delta θc dividido por 100. Simplifica um zero do 180 com um zero do 100, fica 10 dividido por 18, que dá 1,8. Então, delta θf é igual a 1,8 delta θc. Tá certo? Essa fórmula relaciona a variação da temperatura nas escalas Fahrenheit e Celsius. Ok? Bom, como está indicado aqui também nos slides, né? Isso que nós acabamos de fazer é uma demonstração, né? Dessas fórmulas, né? Como é que se determina essas fórmulas? Bom, agora vamos resolver alguns probleminhas, aplicações básicas do que estudamos até então. Façamos o exemplo 2. Ele diz o seguinte: dado o valor de uma temperatura, 80 graus Celsius,
Determine seu valor na escala Fahrenheit. Ora, conhecemos a temperatura na escala Celsius. Queremos saber o seu valor na escala Fahrenheit. Para isso, vamos usar a fórmula que relaciona essas escalas. E a fórmula é essa daqui. θc dividido por 5 igual a θf menos 32 dividido por 9. θc é a temperatura na escala Celsius. θf é a temperatura na escala Fahrenheit. Substituindo 80 no lugar de θc, nessa fórmula, obteremos 80 dividido por 5 igual a θf menos 32 dividido por 9. 80 dividido por 5, 16. Então, nós ficamos com θf menos 32 dividido por 9 igual a 16. Agora, passando o 9 para o lado direito da igualdade, ele passará multiplicando 16 e o resultado dessa multiplicação é o 144. De maneira que nós ficamos com θf menos 32 igual a 144. Passando o 32 negativo para o lado direito da igualdade, ficamos com θf igual a 144 mais 32, o que implica dizer que θf é igual a 176 graus Fahrenheit. Ok? Essa é a temperatura na escala Fahrenheit correspondente a 80 graus Celsius. Façamos agora um outro exemplo. Ele diz o seguinte: lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia: devido ao fenômeno El Niño, o verão brasileiro foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns locais variações de até 20 graus Celsius em um mesmo dia. Se essa notícia fosse vertida para o inglês, a variação da temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Que valor iria substituir a variação de 20 graus Celsius? Ora, esse 20 aqui representa a variação da temperatura na escala Celsius, né? Delta θc é igual a 20 graus Celsius. E nós queremos saber o seu correspondente de variação na escala Fahrenheit. Nós vimos anteriormente que delta θf é igual a 1,8 vezes delta θc. Então, né? Ou seja, com isso nós temos delta θf, no lugar de delta θc, vamos substituir 20, o valor 20. É igual a 1,8 vezes 20, que implica em delta θf ser igual a 1,8 vezes 20, 36 graus Celsius. Ou graus Fahrenheit, desculpa. Então, a variação de 20 graus Celsius é equivalente a uma variação de 36 graus Fahrenheit. Ok? Prossigamos. Aqui é outra maneira de resolver esse mesmo problema. Aqui ele diz o seguinte: as leis que regulam a pressão, temperatura e volume dos gases exigem que a temperatura seja expressa em Kelvin. No laboratório, o hidrogênio estava a 37 graus Celsius. Determine seu valor correspondente
na escala Kelvin. Ora, sabemos o valor da temperatura na escala Celsius. Queremos calcular essa temperatura na escala Kelvin, ou escala absoluta. A temperatura na escala absoluta, T, está relacionada com a temperatura θc na escala Celsius por essa fórmula. Ou seja, a temperatura absoluta T é igual à temperatura na escala Celsius θc mais 273. Substituindo o θc por 37, obteremos T igual a 37 mais 273. 37 mais 273 é igual a 310. Portanto, a temperatura absoluta é de 310 Kelvin. Olha aqui o K, indicando Kelvin. Ok, senhores? Bom, quem ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Isso é importante para você e para mim. Ok? Façamos esse exemplo. Ele nos diz o seguinte: um grupo de estudantes criou uma escala termométrica medida em grau B. A relação com as medidas em Celsius não foi obtida experimentalmente. Apenas imaginou-se o gráfico ao lado, relacionando as duas escalas. Esse gráfico aqui. Na letra A, ele diz: escreva uma regra de conversão entre as duas escalas. Letra B, indique a temperatura cuja leitura é a mesma em ambas as escalas. C, escreva a relação entre a variação da temperatura nas duas escalas. E na letra D, calcule a temperatura em grau B, na qual a água entra em ebulição, considerando que isso ocorra a 100 graus Celsius. Ora, como vemos no gráfico, a temperatura na escala Celsius está indicada no eixo horizontal e a temperatura na escala B no eixo vertical. O gráfico que relaciona essas duas escalas termométricas é uma reta que, por sua vez, é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Então, nós sabemos, pelo gráfico, que a função que relaciona a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala B é uma função polinomial do primeiro grau. Né? Vamos resolver esse problema. Vamos para cá. Aqui está o gráfico. TB é a temperatura na escala B, TC é a temperatura na escala Celsius. Vamos usar essas incógnitas, ok? Bom, como se trata de uma reta, o gráfico que relaciona a temperatura na escala B com a temperatura na escala Celsius, então nós podemos dizer que TB é igual a uma certa constante real A
diferente de zero, vezes a temperatura na escala Celsius, mais uma outra constante real. Tá certo? Do gráfico, como indicado pelas setas amarelas, nós temos que, se a temperatura na escala Celsius é zero, o seu valor correspondente na escala B é menos 10 graus B. Se a temperatura na escala Celsius é 20, o seu valor correspondente na escala B é zero. Ok? Sabendo disso, nós vamos usar essas duas condições na expressão, na lei de formação da função polinomial do primeiro grau, que nós representamos aqui por TB igual a A vezes TC mais E. Vamos às contas. Usando essa primeira condição, aonde tiver TC eu coloco zero, nessa fórmula aqui. Aonde tiver TB eu coloco menos 10. Então ficará isso aqui. Menos 10 igual a vezes zero mais E. A vezes zero é zero. Então ficou menos 10 igual a E, o que significa dizer que E, essa constante, é igual a menos 10. Bom, nós já sabemos qual é o valor de E, que é um valor constante. Agora vamos aplicar essa segunda condição. Aonde tiver TC, colocaremos 20. Aonde tiver TB, colocaremos 0. Nessa equação aqui de cima, mais uma vez. Que é a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau. Já sabemos que E vale menos 10. Atentemos para isso. Então, ficará 0 igual a vezes 20, que é 20A, menos 10. Esse 10 aqui, esse menos 10, é o valor de E. Agora veja, passando esse menos 10 para o lado esquerdo da igualdade, ficaremos com 20A igual a 10. Aqui está, 20A igual a 10. Passando o 20 para o lado direito da igualdade, ficaremos com A igual a 10 dividido por 20. Simplificando esses dois zeros, obteremos A igual a 1 meio. Pronto. Sabemos quanto vale A e quanto vale E. Substituindo esses valores nessa equação, ficaremos com TB igual a 1 meio de TC menos 10. Essa é a regra de conversão entre as escalas B e Celsius. Ok? Agora, vamos resolver o item B, que diz o seguinte: indique a temperatura cuja leitura é a mesma em ambas as escalas. Ora, a temperatura cuja leitura é a mesma em ambas as escalas significa dizer que TB é igual a TC. É essa a condição. Agora, qual é o valor numérico dessa temperatura? É isso que nos interessa. Bom, aqui nós já temos uma equação. TB igual a TC. Mas nós sabemos que as temperaturas nas escalas B e Celsius estão relacionadas
por essa fórmula. TB igual a 1 meio de TC menos 10, como indicado aqui. Olha. Então, nessa fórmula, onde tiver TC, eu vou substituir por TB. Vamos lá. TB igual a 1 meio de TC. Mas TC é igual a TB. Então, igual, substituindo no lugar de TC o TB, ficaremos com TB igual a 1 meio de TB menos 10. Vamos multiplicar toda essa equação aqui por 2, que é para nos livrarmos dessa fração de denominador 2. Multiplicando toda a equação, isto é, multiplicando cada termo da equação por 2, ficaremos com 2 vezes TB igual a 2 vezes esse termo dá TB. 2 vezes esse termo aqui dá menos 20. Então ficou 2TB igual a TB menos 20. Passando esse TB para o lado esquerdo da igualdade, obteremos 2TB menos TB igual a menos 20. 2TB menos TB é igual a TB. Portanto, TB é igual a menos 20 graus B. E quem é TC? Como TB é igual a TC, TC é menos 20 graus Celsius. Tá certo? Então, cada um dos termômetros indicará o valor de menos 20 nas suas escalas para essa condição. É o único valor em que é a única leitura de temperatura em que as escalas indicarão o mesmo valor numérico. Ok? Bom, continuemos. Na letra C, ele diz: escreva a relação entre a variação da temperatura nas duas escalas. Ora, se você conhece a relação entre as temperaturas, para determinar a relação entre a variação das temperaturas, é muito simples. Nós já sabemos que TB é igual a 1 meio de TC menos 10. Então, se você pegar uma outra temperatura, que nós vamos chamar de TB', você poderia chamar da letra que quisesse. Tá certo? Mas vamos chamar de TB'. Uma nova temperatura. Essa temperatura terá um valor correspondente na escala Celsius, que nós vamos chamar de TC'. De modo que nós podemos escrever também isso aqui, olha. TB' igual a 1 meio de TC' menos 10. A variação da temperatura em B, na escala B, digamos que é TB' menos TB. Ora, substituindo agora essas duas fórmulas na fórmula da variação da temperatura, o que é que nós iremos obter? No lugar de TB', vamos colocar 1 meio de TC' menos 10. Menos da fórmula. No lugar de TB, meio de TC menos 10. Está aqui. Agora, vamos operar, fazer algumas manipulações algébricas aqui. Veja que repetimos 1 meio de TC' menos 10 e vamos fazer a relação de sinal desse menos com os termos dentro do parêntese. Menos por mais, menos. Por isso que ficou menos 1 meio de TC. Menos por menos, mais. Por isso que ficou mais 10. Agora,
Nós podemos, né, cancelar esse menos 10 com esse mais 10. E o que ficou? TB igual a 1 meio de TC' menos 1 meio de TC. Colocando 1 meio em evidência, uma vez que ele é um fator comum a ambos os termos, obteremos ΔTB igual a 1 meio vezes TC' menos TC. Ora, TC' menos TC é a variação da temperatura na escala Celsius. Podemos afirmar isso por analogia a essa expressão que nós escrevemos para a variação da temperatura na escala B. Ok? Então, obtemos no final que ΔTB é igual a 1 meio de ΔTC. O que significa dizer que a variação em 1 grau da temperatura na escala Celsius equivale à variação de meio grau de temperatura na escala B. Ok, pessoal? Agora vamos para o item D. Calcule a temperatura em grau B, na qual a água entra em ebulição, considerando que isso ocorre a 100 graus Celsius. Ora, vamos usar a equação que nós obtivemos no item A para calcular o valor na escala B da temperatura de 100 graus Celsius. Então, nós já sabemos que TB é igual a 1 meio de TC menos 10. E TC é igual a 100 graus Celsius. Então, aonde tiver TC nessa equação aqui, nós substituímos por 100. Daí obteremos TB igual a 1 meio vezes 100 menos 10. Isso aqui, olha, 1 meio vezes 100 é equivalente a 100 dividido por 2, que dará 50. 100 dividido por 2. Então, nós ficamos com TB igual a 50 menos 10. O que implica que TB é igual a 40 graus B. 40 graus B, portanto, é equivalente a 100 graus Celsius. Ok, pessoal? Bom, vamos fazer essa questão aqui, que caiu na Unifesp, no exame de seleção. Ele diz o seguinte: o texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicada no jornal O Estado de São Paulo. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é congelado em uma câmara com gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos 231 graus, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada. Considerando que o valor indicado de menos 321 graus esteja correto e pertença a uma das escalas, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala
Ora, vamos analisar cada um desses itens para ver aquele que indica corretamente a escala em que essa temperatura ela deveria ser expressa para que não ficasse o seu valor dado dessa maneira, simplesmente como sendo equivalente a menos 321 graus. Menos 321 graus de quê? Existe temperatura negativa na escala absoluta? Não, o menor valor é zero. Então já não pode ser na escala Kelvin. Qual é? E nós estamos falando de uma situação prática, né, pessoal? Qual é a menor temperatura, aproximadamente, na prática, na escala Celsius? Ou seja, qual é o equivalente do zero absoluto na escala Celsius? Aproximadamente menos 273 graus Celsius. Então, também não pode estar expresso na escala Celsius. Tem que ser a escala Fahrenheit. Ok? Tem que ser a escala Fahrenheit. Então, vamos ver qual dos itens melhor justifica ser a escala Fahrenheit. Kelvin, nós já concluímos que não pode ser, né? E justificamos o motivo. Vejamos o item B. Fahrenheit possui um valor inferior ao zero absoluto. Falso. Não é um valor inferior ao zero absoluto. Esse valor de menos 321 graus tem que corresponder a um valor que não esteja abaixo do zero absoluto. Logo, o item B é falso. De maneira direta. Então, só nos resta, com isso, concluir que é a letra C. Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura. A resposta correta é realmente o item C. Ok? O item C. Bom, aí você poderia dizer, professor, mas será que a escala Fahrenheit admite também esse valor de menos 321 graus Fahrenheit? Ora, basta você fazer a conta usando a fórmula da escala que relaciona essa escala com a escala Celsius e o valor de temperatura correspondente na escala Celsius tem que estar tem que ser maior ou igual a menos 273. Simples assim. Se você fizer a conta, você realmente concluirá isso, tá bom? De uma maneira muito simples. Eu não vou fazer essa conta aqui, tá? Bom, senhores, é basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês e aproveitem dessas aulas. Essa é uma excelente oportunidade para aprender um pouco mais de física sem pagar um centavo para o professor que está explicando isso aqui. Tá certo? Mas faz um favor. Se inscreve no canal. Tá certo? Pois isso será bom para você e para mim.
Até a próxima. Tchau.